Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui, mais um culto de oração e alegres porque eu tenho certeza que os irmãos já estão aí também se reunindo em casa para conosco prestarmos esse culto de adoração ao Senhor e aqui juntos agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e também hoje fazendo o nosso pedido de oração. Os irmãos já podem enviando seu pedido de oração, que no final deste culto nós estaremos orando para o pedido de oração de cada um dos irmãos. Se você tem um motivo de gratidão também, pode enviar. Então, nesse momento eu convido todos vocês a participarem deste culto e o estudo de hoje, a reflexão de hoje é a continuação da semana passada. Nós vamos, nesse momento, iniciar este culto com um momento de louvor e adoração. Vou convidar aqui a irmã Julie para ela estar louvando ao Senhor e logo depois ela estará fazendo oração também de gratidão ao Senhor antes de nós lermos a palavra de Deus. Então, desde já esteja atento ao que Deus tem a dizer para você nessa noite. Estamos aqui nessa noite para adorar o nome do nosso Deus. Essa canção ela fala que em meio a lutas, em meio a dificuldades, nós devemos adorar. Nós devemos louvar o nome do Senhor. Que você possa, em meio a tudo isso que estamos passando, independente do seu problema, adorar comigo nessa noite. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena
Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nesse momento nós vamos então proceder à leitura da palavra de Deus. Enquanto isso, vão mandando aí seus pedidos de oração, você que tem o seu pedido de oração e gostaria de colocar diante do Senhor, pode enviando aí seu pedido de oração. Como eu disse, a continuação da reflexão de quarta-feira passada, aqui nos capítulos 18 e 19 de Gênesis, do livro de Gênesis, hoje especificamente o capítulo 19. Nós estamos falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação ou livramento da família de Ló.
Irmãos, abram então suas Bíblias aí, livro de Gênesis, capítulo 19, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E clamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora leva-as, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom vos parecer aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu gênero, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém foi tido por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para mim, e para que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma
e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Que Deus possa nos abençoar através da reflexão desta palavra aqui nesta noite, que Deus possa estar falando aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Bem, como eu disse, então, na quarta-feira anterior, nós falamos sobre a visita dos anjos. Nós citamos aqui a visita de 3 anjos a Abraão, e aqueles anjos foram ali para revelar a destruição da cidade das cidades de Sodoma e Gomorra. E quando Abraão recebeu aquela revelação, Abraão imediatamente se humilhou perante o Senhor, se prostrou perante o Senhor, e Abraão fez uma insistente oração a Deus, para que Deus poupasse aquela cidade, para que Deus ali pudesse dar livramento aos moradores daquela cidade. E nós vimos aqui que que Abraão, então, ele se preocupou ali, não apenas com seus parentes que moravam ali, o seu sobrinho Ló, mas ele se preocupou com todos os moradores daquela cidade. E ele fez ali vários questionamentos diante do Senhor. Na sua conversa, na sua oração com Deus, ele falou desde que se o Senhor achasse ali 50, até achar 10. Se o Senhor achasse ali pelo menos 10, se o Senhor não livraria aquela cidade por amor dos 10. E depois disso, nós vamos ver que o Senhor lhes respondeu e disse: não destruirei a cidade por amor dos 10. E vimos que Abraão, então, depois dessa palavra do Senhor, Abraão se retirou da presença dele, mas de uma forma silenciosa. Abraão não falou nada. Isso nós vimos semana passada, lá no capítulo 18, os versos 32 e 33. E aí nós concluímos a primeira parte desse estudo, semana passada, falando a respeito do êxito da oração de Abraão, se houve êxito ou não. E nós falamos aqui que houve êxito, sim. Porque se Abraão não obteve resposta ali do jeito que ele queria, do jeito que era a sua vontade, Deus respondeu de outra maneira. E é o que nós vamos ver hoje, na segunda parte desse estudo. Nós vamos ver aqui a resposta de Deus para a intercessão de Abraão. Muito bem, irmãos. Então vamos ao texto de hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui, nós vamos falar aqui o que der dentro do nosso horário. Se der para terminarmos hoje, nós terminaremos. Se não der, nós terminaremos semana que vem. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui, a primeira parte, nós vamos refletir aqui, é sobre a visita, a característica da visita dos anjos a Ló em relação à visita dos anjos a Abraão. E se nós pararmos para analisar a visita desses anjos aqui, nós vamos encontrar uma grande diferença. Que diferença é essa? Nós vamos ver que Ló parece ser tão hospitaleiro como Abraão, quando ele convida os anjos para entrar em sua casa e para ali fazer um lanche ou jantar ali com ele. E só que lá no texto que fala a respeito da visita dos anjos a Abraão, capítulo 18, 2 e 3, nós vamos ver que os anjos não hesitaram. Os anjos, eles foram convidados e entraram logo ali para cear, para cear ali na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Mas aqui, os anjos recusam entrar em sua casa. Os anjos recusam, eles dizem assim: não, nós passaremos a noite aqui na rua mesmo. Eles não queriam entrar de jeito nenhum. Nós vamos ver aqui, no
capítulo 19, versículo 2, olha, diz assim: e disse-lhe, quer dizer, e disse Ló, né, para os anjos: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Então aqueles anjos preferiam, eles estavam preferindo ali passar a noite na rua, do que se hospedar na casa de Ló. E isso aí, irmãos, me fez refletir aqui. Assim, fiquei preocupado com isso, né? Procurei refletir aqui, buscar, e vi aqui que só depois de muita insistência de Ló é que eles entraram. Versículo 3: e porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolos sem fermento, e eles comeram. Então, assim, depois de muita insistência, que os anjos entraram na casa de Ló. E isso me fez, então, refletir aqui: será quais os motivos? Por que aqueles anjos não queriam entrar na casa de Ló? O que estava atrapalhando? Qual era o empecilho ali? Dentro daquela... aí eu fiquei refletindo aqui: será que dentro daquela casa, ou naquela família, não havia alguma coisa de errado, alguma coisa que estava atrapalhando, impedindo que aqueles anjos se sentissem bem ali naquela casa? E aí eu pensei em nossos lares hoje, nossas famílias hoje. Será que hoje também em nossa casa não há algo impedindo o agir de Deus em nossas famílias? Será que hoje em nossa casa, né, Deus tem se sentido bem dentro dos nossos lares? Né? Será que a presença do Santo Espírito de Deus, nós podemos ter essa presença constante dentro dos nossos lares? Ou tem alguma coisa que espanta a presença do Espírito Santo dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares? E eu pensei aqui sobre alguns exemplos. Por exemplo, músicas que não exaltam o Senhor, constantemente sendo tocadas dentro dos nossos lares. Pelo contrário, às vezes até zombam da soberania, do poder de Deus. Filmes, séries, programas de humor, com apologia à pornografia, à imoralidade, à violência, satanismo, até mesmo a satanismo. Será que isso não tem atrapalhado que a presença de Deus venha fluir, que o Espírito Santo de Deus venha fluir dentro dos nossos lares, dentro da nossa família? Nessa noite é algo para a gente pensar. Segundo ponto aqui: a situação dos habitantes daquela cidade. O lugar ali onde Ló estava. A sociedade na qual ele estava ali inserido. E então, Sodoma fazia parte de um grupo de 5 cidades que estavam localizadas ali na Campina do Jordão. 4 dessas cidades foram destruídas, entre elas as 2 maiores, que eram Sodoma e Gomorra, eram as mais populosas da época. E provavelmente, né, segundo pesquisas, segundo os pesquisadores, dentro da geografia bíblica, essa região é onde hoje se acha situado o Mar Morto. Então, é essa situação geográfica. Mas o que eu quero pensar com os irmãos hoje não é a situação geográfica da cidade, não é a sua localização. Isso não tem muita importância para nós. É a situação moral daquela cidade, a situação espiritual daquela cidade. Na semana passada, nós falamos aqui sobre quando os pastores de Ló estavam ali em contenda com os pastores de Abraão. E Abraão então propôs que Ló fizesse uma escolha entre a Campina do Jordão e a parte montanhosa, a parte rochosa. E Ló escolheu exatamente ficar na Campina do Jordão e residir ali em Sodoma, porque era um lugar que tinha que tinha pastos verdejantes para os seus animais, que tinham fontes cristalinas, né? Fontes de água corrente. E Ló escolheu aquele lugar. Mas logo depois da escolha ali daquele lugar, o texto bíblico diz assim, lá em Gênesis 13, 12 e 13, fala ali que eram maus e pecadores ou perversos os homens daquela região.
Então, por aí já dá para a gente fazer uma análise de como eram os moradores daquela cidade onde Ló escolheu morar, aonde Ló foi morar. E então era uma população ali de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, era uma população tão depravada, moralmente falando, que no Novo Testamento todas as pessoas que se comportavam semelhante aos moradores de Sodoma e Gomorra passaram a ser chamados de sodomitas. Então nós vimos a gravidade do problema da situação moral ali. Então essa palavra na Bíblia, lá no Novo Testamento, ela é chamada de sodomitas ou efeminados. É a mesma palavra, ela tem o mesmo significado. E ela é citada lá em 1 Coríntios 6,10, eu gostaria de ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vamos abrir a Bíblia lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Então aqui nós temos uma lista de pessoas que a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus. E entre eles aqui aparece então a palavra sodomitas. Então, é uma palavra hebraica chamada Kadesh. Não é Kadosh não, tá, irmãos? Kadosh é uma coisa, Kadosh significa santidade, né? Agora aqui é Kadesh. Essa palavra Kadesh, ela quer dizer pessoa consagrada aos cultos impuros do paganismo. Se refere aos rituais de prostituição que eram praticados durante os cultos aos deuses estranhos lá no Antigo Testamento. Então nós temos lá essa prática, as pessoas se prostituíam, tinham relações sexuais durante as orgias ali, os cultos a Astarte, né, a deusa Astarte, ali em Canaã, e também Estar, na Babilônia, e outros deuses estranhos. Então, daí vem essa palavra sodomita, essa palavra lá do hebraico, Kadesh, que tem esse significado. E eu vou ler para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem como que foi a gravidade desse momento aqui, né, da situação aqui, da imoralidade ali na cidade de Sodoma. Eu vou ler para os irmãos, vou repetir o texto que eu li aqui, mas não nessa Bíblia aqui, eu vou ler na versão da NVI, para os irmãos verem a diferença. Na NVI está mais bem explicado a situação de Sodoma e Gomorra. Olha só, nós vemos aqui que os anjos então entraram para dentro da casa de Ló, e Ló fechou a porta. Daí a pouco houve um grande tumulto para lá de fora da casa de Ló. O que era esse tumulto? Era o povo da cidade, homens, jovens, todos foram ali à casa de Ló, porque viram aqueles varões entrando ali, 2 varões entrando na casa de Ló. E olha o que a Bíblia na versão NVI revela, fala. E Ló ainda não tinha ido se deitar, quando os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens, os irmãos acompanhem na sua Bíblia a partir do verso 4, tá, irmãos? Estamos no verso 4. Do mais jovens aos mais velhos, e cercaram a casa de Ló. Verso 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha bem. Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse, versículo 7, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Versículo 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Verso 9. Agora o
povo daquela cidade falaram para Ló: saiam da frente, gritaram, e disseram: estes homens chegaram aqui como estrangeiros e agora querem ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. 10. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. 11. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens ao mais velhos, de maneira que não conseguiu encontrar a porta. Então esse texto aqui, esses versos de 4 a 11, explica exatamente, irmãos, o comportamento cruel dos moradores daquela cidade. Era uma cidade perversa mesmo, nós podemos notar. Então esta era a situação moral dos habitantes de Sodoma e Gomorra, aquela cidade onde Ló habitava. Terceira parte aqui, nós vamos ver agora sobre o testemunho da família de Ló. Como que a família de Ló se comportava no meio daquela cidade? Porque é duro viver num lugar assim, num ambiente assim. Mas vamos ver então como que Ló se comportava ali no meio daquela cidade. Vamos ver em primeiro lugar o testemunho do pai, o testemunho de Ló. No verso 14, fala aqui que terminado aquele momento, os anjos eles vão ali e perguntam a Ló se tem mais alguém da família dele na cidade. Ele fala: eu tenho 2 genros. Aqui genros, mas não eram ainda casados com as suas filhas. Eles estavam, podemos dizer aqui, noivos. Na Bíblia, quando a pessoa quando o homem era noivo de uma jovem, então ele já tinha um compromisso. Ele era considerado genro porque ele tinha que casar. Ele ficava 1 ano como noivo e depois ele tinha um compromisso de casar. Ele não podia mais deixar de casar com aquela jovem. Então, por isso que eles são chamados aqui de genro. Então Ló fala que ele tem 2 genros ali na cidade. As filhas moravam com ele e ele tinha aqueles 2 genros. E ele fala assim: então chama eles, porque eu vou destruir a cidade. Vai lá, chama eles para sair. E quando Ló chega lá, que ele chama os seus genros, olha bem o que acontece. Verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Que nem Ló, nem diante dos seus genros, Ló parece que não era bem aceito. Essa palavra aqui, foi tido como zombador, é como se dissesse assim, eles pensaram que Ló estava brincando. Eles não acreditaram na palavra de Ló. Então eles não aceitaram o apelo de Ló para sair da cidade. Vamos ver aqui um outro comportamento de Ló que não é compatível com o comportamento de uma pessoa que está ali pronto a fazer a vontade de Deus. Ele precisou ser arrastado junto com a família pelas mãos dos anjos para sair da cidade. Então, ele foi lá, conversou com seus genros, os genros não quiseram lhe acompanhar. Ele foi lá, pegou então as suas filhas, mas aí ele estava com seu coração tanto preso àquela cidade. E ele ficou demorando, ele ficou hesitando para sair, e foi preciso que os anjos fossem lá e agarrassem eles pela mão e saíssem puxando para tirar da cidade. Está aqui no versículo 16, diz: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, vendo-lhe o Senhor, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, o que nós vemos aqui? Em Ló. Ló é o símbolo daquele meio crente, daquele crente que às vezes está dividido entre Deus e o mundo, entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Então, é aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, de crente, que não faz diferença onde ele mora. Ele não faz nenhuma diferença ali. As pessoas às vezes não sabem nem que ele é um servo do Senhor. Então, esse personagem aqui, o pai, simboliza isso. Vamos ver agora o comportamento da mãe, ou da esposa, da esposa de Ló. Lá no versículo 26, bem lá mais à frente, diz assim: e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina
e viu, e eis que a fumaça da terra, aliás, não é aqui não, que é o 20, li errado, irmãos, 28, é o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, eles já tinham sido puxados da cidade pelo anjo, e quando então a mulher percebe que Deus derramou fogo e enxofre sobre aquela cidade, e aquela mulher viu a fumaça daquela cidade subindo, provavelmente aquela mulher pensou, minha casa, fosse nos dias de hoje, minha geladeira, o nosso carro que ficou na garagem, os meus móveis que eu acabei de comprar, minhas roupas que ficaram no guarda-roupa. E aquela mulher ficou desesperada, e ela olhou para trás. E a ordem era não olhar para trás quando saísse da cidade. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela foi convertida numa estátua de sal. A esposa de Ló é o símbolo daquelas pessoas vaidosas, cujo coração está preso às coisas materiais. Amam mais as coisas deste mundo do que os bens espirituais. Agora vamos aqui à situação das filhas de Ló. Lá mais à frente, nós não chegamos nesse texto, nós não lemos, mas no versículo 32, diz assim, elas falando para o pai delas, já estavam fora da cidade, estavam morando já na outra cidade, para onde Deus tinha lhes conduzido. Uma das filhas deles diz para ele assim, vem, damos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Então aquelas filhas de Ló, elas embebedaram seu pai, deram bastante vinho para ele, e depois foram lá e tiveram relação com o seu pai. Essas jovens aqui, essas filhas, é o símbolo daqueles filhos que não têm um pingo de respeito para com seus pais. Não respeitam seus pais, não respeitam os mais velhos. Então, o que nós podemos perceber aqui nessa família de Ló? Que Ló não conseguiu evitar a ruína da sua família, nem da sua esposa e nem dos seus futuros genros, porque era uma família presa aos costumes e tradição daquela cidade. Lá em Apocalipse, no capítulo 18, verso 4, nós temos uma frase lá em relação à Babilônia, quando diz ali, sai de Babilônia, povo meu. Babilônia simboliza o mundo com toda a sua sensualidade. Talvez hoje nós não temos que sair de Babilônia, porque o que Deus quer de nós é não sair do lugar onde estamos, ainda que seja um lugar corrupto, ainda que seja um lugar que a maldade impera. Hoje Deus não vai destruir talvez o lugar onde nós estamos por causa da sua maldade, mas o que nós precisamos fazer é não deixar que Babilônia entre dentro das nossas casas, entre dentro do nosso coração. E o último ponto aqui, para finalizar. Abraão diante da resposta de Deus. Abraão diante da resposta de Deus. Olha bem, depois que, provavelmente no dia seguinte, bem cedo, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão volta ao lugar onde havia conversado com Deus. Lembra lá onde ele estava orando com Deus? Então Abraão volta àquele lugar onde ele tinha intercedido a Deus ali, para que Deus poupasse Sodoma e Gomorra. Agora Abraão olha e vê que a cidade, a fumacinha ainda subindo, a cidade toda destruída. E talvez Abraão pensasse assim, alguns dias atrás eu estive aqui falando com Deus, pedindo para Deus poupar aquela cidade, mas olha só, está toda destruída. Os moradores daquela cidade estão todos mortos. E aí, irmãos, isso aqui me fez refletir que nós não devemos desistir de orar. Mesmo quando Deus não atende o pedido como nós queremos, sabe? Mas nós devemos estar sempre de volta, sempre retornando àquele lugar ali de oração. E nós devemos ter o nosso lugarzinho de oração. E nós devemos estar sempre voltando ali. E até mesmo agradecendo a Deus. Eu imagino Abraão ali falando agora com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor não atendeu o meu pedido, mas o Senhor livrou meu sobrinho, livrou as suas filhas. Então o Senhor foi misericórdia para com eles. O Senhor realmente disse que se tivesse 10, o Senhor pouparia a cidade, mas não tinha 10. Então é muito importante essa parte que quando a gente vê Abraão retornando lá ao lugar onde ele havia falado com Deus antes. Segundo ponto importante aqui, está aqui no versículo 29, o último que nós lemos.
Versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, olha bem, irmãos, Deus se lembrou da promessa que havia feito a Abraão. Deus pensou assim: eu prometi para Abraão, por amor dos 10, que eu pouparia a cidade. Mas lá não tinha 10. Não tinha 10, mas tinha 4. E ainda que uma delas voltou atrás, Abraão fez esta oração para mim. E ali Deus lembrou então que ele deu livramento a Ló e as suas 2 filhas, talvez como resultado, não do que eles mereciam, não da sua justiça, do atendimento ali, da súplica, da oração do seu servo Abraão. Deus não poupou a cidade, conforme Abraão tinha pedido, mas tirou os seus parentes de lá. Não importa, meu irmão, não importa se você é o único na sua casa, na sua família que serve a Deus verdadeiramente. Não importa. Não importa, você não está sozinho. Deus está com você. Não importa, só havia Ló e as suas 2 filhas naquela cidade, mas Deus era com eles. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Então, o que Deus tem a nos trazer nesta noite, concluindo aqui, que Deus respondeu a oração de Abraão, e Deus responde a sua também. Deus responde a nossa oração. Ainda que não do jeito que nós queremos, mas Ele responde às nossas orações. A cidade fosse poupada, mas Deus, Ele achou por bem destruir a cidade, mas livrar dela seus filhos, ainda que com suas falhas. Deus está sempre pronto a nos livrar, a nos dar livramento, ainda que com as nossas falhas. Ainda que com as nossas falhas. Mas nós não devemos deixar de clamar ao Senhor, de colocar diante dele as nossas súplicas. Não desista de orar. Deus responde oração. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu vou convidar a irmã Dília para cantar mais um hino. Logo depois estarei fazendo algumas recomendações e também orando pelos pedidos de oração. Logo depois que ela terminar de cantar, ela já vai estar colocando aqui os pedidos de oração desta noite. Assim como foi feita essa oração, que foi falado aqui durante a pregação, que nós também possamos saber orar ao Senhor, saber falar, entregar ao Senhor diante do altar do Senhor como se deve orar. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine como falar com Deus. Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, eis-me aqui para ouvir a tua voz e cantar canções para ti. Se deve orar e sentir o teu fluir. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, eis-me aqui. Essa oração nesse momento. Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me.
Diga, usa-me, deixe ser usado neste tempo. Santo Espírito, usa-me. Amém. Nós temos os pedidos dessa noite. Eu e minha família pedimos oração pela família do senhor Augusto, que é meu ex-patrão, um grande amigo nosso que está enlutado nesse momento. Nós estávamos orando por sua esposa, a dona Rose, mas aprove o Senhor acolher. E vamos orar também pela avó da irmã Lili, pela saúde da avó da irmã Lili. A irmã Delma também agradece a Deus todas as bênçãos, pede ao Senhor que guarde os irmãos, que tem que trabalhar, pede pelos seus familiares também, pede pelo seu irmão Cláudio, que hoje é aniversário dele, é o esposo da irmã Sônia, e sábado é aniversário do pai dela, também está pedindo oração por ele. E a irmã Thaís está pedindo por todos aqueles que precisam trabalhar e sair de casa em meio a essa pandemia. Até o momento, creio eu que são os pedidos que chegaram até a gente. Tem também o pedido da irmã Daisy. Ela está pedindo que amanhã é aniversário do Thompson. A irmã Daisy está pedindo que amanhã é aniversário do Thompson. Parabéns aí, ao irmão Cláudio e ao irmão Thompson que estará aniversariando amanhã. Aqui chegou mais um. Temos mais um pedido aqui. Peço oração por toda a minha família, meu marido Wenderson, meus filhos Vitor e Davi, por meus Luiz Aparecida, minha cunhada Lili, meu irmão Cleiderson e minha sobrinha Karen e o seu namorado Alan. Que o Senhor Jesus os abençoe. Da Cleidiane Batista. Agradecemos aos irmãos que têm enviado seus pedidos de oração e para receber aqui a bênção do Senhor. E daqui a pouco nós estaremos orando então por esses pedidos de oração. Eu quero aqui, irmãos, também lembrar os irmãos que nós estamos aí no mês da Escola Bíblica Dominical, domingo é encerramento. E quero pedir a você que sentir o desejo no seu coração de enviar um vídeo com a sua família aí, falando um vídeo de 1 minuto, falando sobre a importância da Escola Bíblica Dominical na sua vida, o que ela representa, ou o que ela representou no passado, que você mande um vídeo de 1 minuto para que nós possamos passar durante o culto da próxima semana, próximo domingo, tanto pela manhã quanto à noite. Também, irmãos, eu quero aqui falar a respeito dos nossos 40 dias, propósito de 40 dias de oração pelo Brasil e pelo mundo, pelas nações. Encerra dia 1º de maio. Dia 1º de maio nós estaremos completando os 40 dias e terminando aqui. Graças a Deus tem uma turma aí que estão participando seriamente dessa campanha, desse propósito. E eu quero agora, todos os dias eu estou enviando pedidos para os irmãos, os motivos de oração. Mas a partir do dia 24, sexta-feira, nós vamos enviar para os irmãos pedidos específicos para orar pela nossa nação, pelos nossos políticos, nossos governantes, e pelo mundo. Nós vamos encerrar aí com 7 dias, os últimos 7 dias de oração será exatamente pela nossa nação e pelo mundo, mas pelos governantes. Então eu vou estar enviando, os irmãos fiquem atentos que eu vou estar enviando para os irmãos, pelo grupo da igreja. Outra palavra que eu quero falar aqui nesta noite, não sei se os irmãos estão percebendo, mas nós estamos aqui num estúdio improvisado. E eu quero agradecer aqui o Everton, a Julie, aliás, o Everton, o Jimmy, que montaram aqui esse pequeno estúdio. Também a Julie e o Yuri, que estão nos ajudando, colaborando, para que esse culto online chegue até os irmãos. Então quero agradecer esta equipe aqui, que tem assim colaborado comigo. E eu quero dizer para os irmãos que a partir dos próximos cultos, os cultos serão gravados. A partir do 1º domingo de maio, que é o mês da família, os cultos serão gravados antecipadamente. E aí os irmãos vão poder participar também da sua casa. Só que os irmãos vão ter que enviar a participação antecipada, para que a gente possa incluir no culto. Então, se tem um irmão na sua casa
Nós vamos fazer uma escalinha direitinho, igual era o culto aqui na igreja. Isso, irmãos, se a pandemia não terminar. Se terminar, glória a Deus, nós estaremos no tempo. Porque nós estamos confinados aqui dentro desse espaço pequeno, exatamente para economizar, para não gastar muita energia ali no templo, gastar muita luz. Lá são vários bicos de luz, aqui nós só temos um. Então isso é para economizar. Mas então, se a pandemia continuar, e essa quarentena não terminar durante o mês de maio, você vai poder participar também da sua casa. Nós vamos fazer uma escala. E a gravação é para melhorar a transmissão. Para gravar os cultos para a transmissão ser melhor. Isso. Os cultos estarão sendo gravados exatamente para melhorar a qualidade para os irmãos também. Quarta-feira que não, tá? Quarta-feira vai ser normal. Quarta-feira é normal. Isso vai ser domingo pela manhã e domingo à noite. Então, os irmãos, eu vou mandar a escalinha para os irmãos. Se os irmãos quiserem, vou consultar primeiro os irmãos. O irmão pode cantar um hino aí da sua casa e nós vamos incluir no culto. Pode fazer um louvor aí, nós vamos incluir no culto. Vai ser muito bom, porque nós vamos estar interagindo com os irmãos e os irmãos interagindo conosco. Tá bom? Então os irmãos se preparem para isso. Bem, então são esses os nossos avisos, os avisos que nós temos aqui. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão em casa, estão participando desse culto online. Muitos nem são da nossa igreja, nem pertencem a igreja nenhuma, não tem nenhuma religião. Quero agradecer a você que ou que é de outra religião, mas está assim, assistindo os cultos que nós temos levado a sua família, o seu lar. Eu vou orar aqui então, agora nesse momento, agradecendo a Deus, pela vida dos irmãos. Agradecendo a Deus aqui por esse aniversariante aqui, que foi dado o nome, Cláudio, é o esposo da irmã Sônia. Amanhã é o irmão Thompson. E amanhã é o irmão Thompson. E a irmã Selma pediu aqui pela sua família também. Irmã Selma, chegou mais um pedido aqui para os familiares da irmã Selma. E eu quero, irmãos, dizer ao irmão Thompson, ou a irmã Deise, que se estiver agora ao alcance da nossa voz, que eu não esqueço do aniversário de vocês. E principalmente o do Thompson amanhã, porque eu tenho um sobrinho lá no Rio, Adailton, que também está fazendo aniversário amanhã. Então, é impossível assim a gente esquecer. Eu lembro todos os anos. Deus abençoe a vida do irmão Thompson, também a vida do Cláudio, esposo da irmã Sônia. Transmitam a eles aí o nosso abraço, o abraço de Deus. Vamos orar agora então? Então, nesse momento onde você estiver, se ligue com Deus, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. E lembre-se, não deixe que a sua casa, que a sua família, que o seu lar se transforme em uma Sodoma e Gomorra. Não deixe. Procure santificar na presença do Senhor. Falamos aqui sobre alguns exemplos de algo que às vezes acontece, algo estranho que nós praticamos dentro dos nossos lares. Mas a palavra de Deus para você, nessa noite, para sua família, é o seguinte. Quero deixar lá Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se você quer que Deus opere maravilha na sua família, comece a santificar a partir desse momento. Que Deus vai operar maravilhas na sua vida. Amém? Falemos com Deus. Santo Deus de Israel, Deus de infinita bondade, aqui, Pai, através desse culto online, está a tua igreja, Pai, reunida em torno da tua palavra, em torno do teu nome, Pai. E esse culto que foi prestado aqui é para o Senhor, é para a honra e glória do nome do Senhor. Receba esse culto, Pai, como um aroma suave, assim como o Senhor recebia os sacrifícios lá no Antigo Testamento. Pai, aqueles holocaustos encheram suave ao Senhor. Receba, Pai, como oferta de amor do nosso coração. E agora, Pai, coloco também diante do Senhor o meu pedido, o nosso pedido de perdão. Confessamos nossos pecados ao Senhor, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração, Pai, e venha perdoar o nosso pecado, Pai. Para que nós possamos sempre que apresentarmos ao Senhor, nos apresentarmos com um coração puro e digno, Pai, de ter as nossas orações aceitas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora eu coloco diante do Senhor também os agradecimentos, Pai. Pai, receba a nossa gratidão nessa noite, pela vida dos aniversariantes dessa semana. Pai, esteja ali com o irmão Cláudio, Pai. Esteja ali, Pai, com aquela família, com aquele lar. Pai, presenteie ele com a tua paz, com teu amor, Pai.
com muita saúde. Pai, esteja também ali, Pai, com o irmão Thompson, onde estiver agora. Pai, que o Senhor possa estar dando prosperidade cada dia mais ao teu servo, principalmente na área espiritual. Pai, derrama chuva de bênção ali sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a vida de seu filhinho. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, que o Senhor, Pai, abra a janela dos céus e derrame chuva de bênçãos incontáveis sobre a vida dos teus servos. Pai, agora, Pai, eu quero também colocar diante do Senhor cada pedido que chegou aqui nessa noite, Pai. Pai, aqueles que estão enfermos, temos muitos motivos aqui de enfermidade, Pai. Pai, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa sarar a nossa terra, sarar estas famílias, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe também e console o coração daquelas famílias que estão enlutadas, que estão perdendo, Pai, seus entes queridos. Pai, em nome de Jesus. Pai, também eu coloco diante do Senhor os relacionamentos, Pai. Relacionamentos conjugais, relacionamento entre pais e filhos. Cada família que está neste momento, Pai, buscando ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que têm que sair de casa para trabalhar todos os dias. Pai, e que às vezes, Pai, estão em área de risco, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe esses profissionais. E quanto àqueles que estão em casa também, Pai, respeitando aí esse período de quarentena, que o Senhor possa estar guardando e livrando de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, mesmo dispersa cada um em seus lares, mas que o Senhor abençoe, Pai, o futuro da Tua igreja neste lugar. Pai, que ao voltarmos, Pai, quando o Senhor quiser, que voltarmos, Pai, para a Tua casa, que nós possamos estar unidos em unidade, diante da cruz, diante, Pai, do Senhor, que é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, assim nós terminamos essa oração, rogando que o Senhor abençoe, Pai, o Teu povo e dê a todos um final de semana abençoado na Tua presença. E que a Tua graça, a Tua paz seja com todos. Amém e amém. Irmãos, nós não sabemos quando vai terminar esse período. Algumas cidades já estão liberando os templos, as igrejas para culto, mas aqui a recomendação da Convenção Batista Mineira e da nossa associação é que nós estejamos sujeitos às leis municipais. Então nós estamos assim aguardando. Mas enquanto isso eu peço aos irmãos que os irmãos estejam respeitando. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades terrenas. Então que os irmãos estejam respeitando, estejam cuidando também da sua saúde. Se está determinado para você usar máscara na rua, use máscara, não deixe de usar. Cuide da sua higiene pessoal, tá? Os irmãos procurem fazer tudo aquilo que o Ministério da Saúde está orientando, tá? Para que nós possamos sair também desse período aí vitoriosos em Cristo. Amém? Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.